Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje, dia 24/12/2020, véspera de Natal. Eu sou o professor Wagner Franceschi, da Franceschi Educação Financeira. Passando aqui, mesmo que hoje não tenha pregão no Brasil e no mundo, passando aí só para darmos algumas notícias e principalmente aí desejar um Feliz Natal e dar um abraço para você que nos acompanha aqui diariamente no nosso Morning Call. Falando um pouquinho aí sobre o mercado ontem, como já era esperado, né, no último pregão antes do Natal, a Bolsa Brasileira aí fechou com uma leve alta, em torno de 1%, junto com as principais economias mundiais, mesmo em meio às incertezas do Brexit, aos estímulos norte-americanos que ainda são um impasse e o aumento do coronavírus e a nova cepa aí do coronavírus que tem preocupado bastante. Mas o cenário aí de aprovação das vacinas tem favorecido e também o aumento do petróleo trouxeram ontem menos volatilidade para o mercado. Vamos falar aí rapidinho sobre as principais informações e em seguida finalizamos o nosso Morning Call. Hoje é bem rápido mesmo. Falando aí rapidamente sobre os números do dia 23, Ibovespa com alta de 1%, dólar com leve alta de 0,73, fechando próximo dos 5,20, Nasdaq com uma leve queda de 0,29, S&P praticamente estável e Dow Jones com alta de 0,38. Aqui eu não vou me atentar tanto a detalhes, mesmo porque na segunda, dia 28, esses serão os números aí de fechamento ainda, e aí nós abordamos talvez com um pouco mais de detalhe. O euro retornou aí a patamares próximos aos 6,30, a Alemanha teve alta de 1,26, França alta próximo de 1,11 e Reino Unido alta de 0,66. China e Japão também acompanharam a alta, então tivemos aí praticamente as principais bolsas do mundo, quase todas elas em fechamento de alta no último pregão dessa semana, que foi ontem, dia 23/12. As criptomoedas tiveram queda, o Bitcoin de 0,81 e o Ethereum uma forte queda aí, 4,41. E tivemos aí, como eu falei, algo que beneficiou bastante, a alta do petróleo. O petróleo fechou em alta de 2,07, o Brent, e o WTI alta de 2,60 ontem, voltando aí a patamares, o Brent acima dos R$ 51. Essa foi a principal tônica do mercado ontem. Principais destaques aí das altas, Prio 3, PetroRio, subiu mais de 10%, lembrando que no dia 22 ela já vinha de forte alta e continua aí principalmente com base naquela notícia que nós falamos durante a semana, que ela renegociou aproximadamente 100 milhões em dívidas e alongou isso com os bancos. Então isso aí deu maior solidez para a empresa. Então, aproveitando e surfando aí juntamente com a alta do petróleo, essa forte alta aí de Prio 3. Azul e Gol, que vinham aí de forte queda, tiveram altas aí de aproximadamente 6%, muito aí em função do aumento do petróleo e também da confiança dos investidores. Uzi Minas, alta de 4,65 e Embraer, alta de 4,14. As principais baixas, né? Talvez realização de ganhos já do dia anterior. BIF3, que é Minerva, queda de 2,54. Suzano BR, Marfrig, Klabin e Droga Raia. Droga Raia, que há algum tempo não aparecia aqui, esteve aí figurando entre as principais quedas, queda de 1,69. Não temos agenda econômica no Brasil, muito em função da data, obviamente. E falando em agenda internacional, ainda há hoje leilão de títulos públicos, os BIOS nos Estados Unidos, e divulgação no Japão, que já teve, inclusive, né, pela questão de fuso, divulgação do desemprego referente a novembro, vendas do varejo referente também a novembro e índice de preços ao consumidor de Tóquio referente ao mês de dezembro. Lembrando aí, como eu já falei essa semana, o Japão tem sofrido bastante aí com a epidemia, com a pandemia do coronavírus. Olhando um pouquinho para a política, né? Assim como já estava combinado e afirmado, ontem, quarta-feira, foi definido e o Baleia Rossi, ele é o líder do MDB,
na Câmara, ele foi confirmado como o candidato à disputa da presidência da Câmara. Ele vai ser apoiado por Rodrigo Maia e deve disputar principalmente aí, talvez surjam outros nomes, mas dificilmente, deve disputar a presidência da Câmara com Arthur Lira, do PP, que é o líder do Centrão e apoiado por Jair Bolsonaro, o presidente. Outra notícia da política aí que tem sido a retórica do dia é o ataque tanto da direita quanto da esquerda a João Dória. Dória que, por medidas de precaução, já falávamos ontem, praticamente fechou alguns estabelecimentos, tudo que não é essencial, dia 25, 26 e 27 estará fechado, e ele acabou indo viajar para Miami. Ele já foi no dia 22, mas a princípio parece que já está de volta, mesmo porque o vice-governador aí teve problemas de saúde e foi diagnosticado com coronavírus, então ele retornou, mas com essa viagem para fora do país acabou recebendo críticas tanto da direita quanto da esquerda. A única coisa aí em que direita e esquerda concordaram nos últimos dias, ou talvez até nos últimos anos. Falando em economia, o relatório entregue pelo Butantan mostrou, assim como a gente já havia falado, a eficácia acima do mínimo exigido pela vacina Coronavac, é aquela chinesa do laboratório Sinovac, produzido em parceria com o Butantan aqui no Brasil, mas o detalhe que ainda falta, a gente não sabe se será divulgado ou não, o Butantan e o governo revelarem o percentual exato, explicando aqui um pouquinho o contexto, tá? A vacina nessa terceira fase, para que ela seja aprovada, para que ela passe nessa terceira fase, ela precisa ter mais de 50% de eficácia. Então, se chegar a 51% já seria o suficiente. Mas lembrando que nós temos vacinas aí, como a da Pfizer, que é acima de 90% de eficácia nessa terceira fase. Então, surge agora uma cobrança para a divulgação expressiva e exata desse percentual. Falando em União Europeia, felizmente, após uma forte investida da União Europeia como última tentativa de negociação com o Reino Unido, parece-me que a reunião da noite anterior, ficaram praticamente a noite inteira reunidos aí, representantes do Reino Unido e também da União Europeia. Parece que será anunciado entre hoje e, obviamente, na segunda-feira, um acordo referente ao Brexit. Parece que chegaram num acordo daquele impasse sobre a área de pesca do Reino Unido e parece que agora sim vai para frente esse acordo, lembrando que esse acordo precisa ser assinado até o dia 31/12. E, por fim, falando em economia aí, ainda tem aquele impasse na sanção do pacote de estímulos econômicos dos Estados Unidos, aqueles 900 bilhões. Foi aprovado pelos democratas e republicanos, mas o presidente Donald Trump não estava querendo assinar, disse que não assinaria, e na sua conta do Twitter ontem ele disse que o motivo dele não aceitar era que o valor a ser, vamos usar o termo assim, o Corona Voucher norte-americano, né, que era o equivalente a $600 por pessoa, ele achou pouco. Ele diz que teria que ser o equivalente a pelo menos $2.000. E com isso, ele, a princípio, ainda não sancionou esse projeto, não sancionou essa liberação aí dos repasses econômicos no valor de 900 bilhões de dólares. Obviamente, isso deve acontecer. O Trump tem uma mania de querer aparecer, né? Mas isso deve ser sancionado, mesmo porque já a partir de segunda-feira, caso isso não seja, muitas pessoas irão ficar sem o seguro-desemprego. E provavelmente, até mesmo pressionado aí pela realidade, pressionado pelo partido, o presidente Donald Trump, entre hoje e segunda-feira, deve sancionar e aí sim liberar o pacote de estímulos econômicos aí que foi aprovado nos Estados Unidos. Então temos boas notícias. E falando em mundo corporativo, o Carrefour adquiriu mais 3 lojas do Macro.
rede de supermercados e atacadistas, e a Petrobras fechou escritórios em Londres e agora começou a venda de um gasoduto na Bolívia. E a boa notícia, falando aí mesmo num ano bem difícil como 2020, a Petrobras tinha seu plano de desinvestimento em 2020, e mesmo aí com toda a dificuldade e toda a crise econômica, ela conseguiu aí gerar um caixa de 2 bilhões de dólares com venda de ativos. Então aí fechou um saldo inclusive positivo em relação àquilo que se imaginava, até porque até o mês de setembro, outubro, apenas 1 bilhão de dólares em ativos havia sido vendido. E a Petrobras agora passa para o ano de 2021, mais uma continuidade desse projeto de desinvestimento e também aumento aí da sua capacidade produtiva. Essas são as principais notícias, a gente volta e vai falar da maioria delas novamente na segunda-feira, mas eu vim aqui para te deixar um abraço, para dizer que você tem que aproveitar esse dia, aproveite o Natal com a sua família, é um dia de renovar as esperanças para um ano de 2021 ainda melhor e as esperanças também para que o âmbito político seja mais tranquilo, esperanças de uma vacina contra o coronavírus que seja eficiente e atenda a toda a população e, acima de tudo, que possamos aí ter mais tranquilidade também no próximo ano. Muito obrigado aí pela sua companhia. Na segunda-feira nós estaremos de volta aqui no nosso Morning Call. Um beijo no coração e até segunda. Feliz Natal para vocês!